Boa noite, fazendo teste de som. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este encontro super especial, o qual eu agradeço imensamente pela oportunidade de realizar. Para que nós possamos começar o nosso bate-papo de hoje, primeiramente gostaria de me apresentar. Eu me chamo Camila Panaro, sou formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Docência do Ensino Superior. Desde o ano de 2016 venho atuando como personal coach, sou formada pela Sociedade Brasileira de Coaching em São Paulo, palestrante e sou escritora do livro Um Dia de Cada Vez, Amor e Gratidão. E ao lado do Paulo Amaro, sou sócia-diretora da Amaro Treinamentos. Bom, hoje o nosso bate-papo, ele vai falar sobre um tema muito especial e um tema singular. Nós vamos falar sobre o amor. E não é um amor como nós o conhecemos naquele conceito superficial, né? Na verdade, nós vamos falar sobre amor num sentido mais amplo, num sentido que faz de nós pessoas especiais, pessoas úteis e principalmente pessoas únicas. O meu maior desejo hoje é construir com vocês, durante este período de bate-papo, algumas oportunidades para que nós possamos refletir juntos a respeito do tema. Bom, nós estamos passando todos por um momento ímpar, e este momento se faz muito oportuno para que todos nós possamos compreender um pouco mais sobre o que é o ser individual e o que é o ser coletivo. Nós estamos diante da oportunidade de dizer não ao nosso egoísmo, que ele é puramente humano, e dizer sim à responsabilidade que todos nós temos para com os demais. Pouco ou muito, a nossa visão se expandiu, né? Para alguns um pouquinho, para outros um pouco mais, mas ela teve uma expansão de qualquer maneira. Mas vamos começar esse bate-papo e começar a construir esse raciocínio a partir de nós como seres individuais. E para falar como seres individuais, nós vamos começar falando sobre auto-amor. O que vem a ser auto-amor? O auto-amor é o auto-acolhimento de si mesmo. E por que ele é tão importante? Ele é importante porque ele implica numa mudança de atitude que nós devemos ter de dentro, né, conosco mesmo. Significa dizer, não se culpe, se acolha. E ele também se torna muito importante porque o auto-amor nos mostra a relevância que existe entre termos significado e propósito nas nossas vidas. Ou seja, por que estamos aqui e o que compete apenas a cada um de nós realizar durante esse período em que estamos nesta existência. O auto-amor é algo para agora, para o momento atual. Nós não podemos nos amar somente
quando e se nós nos tornarmos aquelas pessoas que nós gostaríamos um dia de ser. É preciso que todos nós tenhamos compreensão de que o auto-amor é uma condição do hoje, né? Como também compreender que o auto-amor ele é um aprendizado de longa duração. Pode ser que cada um de nós leve uma vida inteira para compreender ele na sua mais profunda essência, por isso nós não devemos ter pressa. Muito pelo contrário, nós devemos trocar a nossa condição imediatista por uma condição de nos comprometer. Eu me comprometo comigo para que todos os dias, mediante qualquer oportunidade que eu tenha, eu faça realmente a prática do auto-amor e leve isso para a minha vida como um exercício. Eu acredito que, assim como eu, todos vocês que estão aqui nos acompanhando neste momento, talvez tenham algum defeito ou algumas pessoas intitulam de imperfeições, mas todos nós temos, né? E quantas vezes essas nossas imperfeições, elas nos causaram dores, né? Por exemplo, discussões, frustrações e até mesmo fins de relacionamento. Imagina neste período de quarentena, em que nós estamos, antes de tudo isso começar, em algumas horas do dia, nós convivíamos com todas as pessoas dentro da mesma casa. Agora, ao contrário disso, nós estamos a todo momento, né? Então, quão desafiador se tornou lidar com as imperfeições, as minhas e as do outro. Talvez isso tenha ganhado proporções muito maiores do que a gente imaginou um dia que teria. Por que eu falo isso? Porque quando nós estamos vivendo estes períodos, que nós estamos todos em nossas casas, nós precisamos nos colocar frente a frente com quem nós somos de fato. É essa a grande proposta que o autoconhecimento nos traz. É quando nós precisamos nos encarar de verdade como nós somos, né? Em qualidades e defeitos, nessas imperfeições. Só que de uma maneira transparente. Não nos cabe agora usar máscaras ou qualquer tipo de blindagem, porque agora nós estamos vivendo uma convivência que exige este encarar de frente, né? E isso torna tudo mais desafiador. Eu gostaria de deixar aqui para vocês 3 práticas que vocês podem começar a exercitar, que elas estão relacionadas ao auto-amor. É um exercício constante. Ninguém amanhã, ou ao acabar essa live, esse nosso bate-papo de hoje, passei a me amar de verdade. Isso não existe, né? É uma construção. Então, todos os dias nós precisamos de pequenos passos contínuos para que esta condição de auto-amor possa ser, então, construída para nós ao longo dos dias. Mas tenham paciência que ninguém aqui está dizendo que é impossível alcançá-la. Muito pelo contrário, é possível para todos nós. A grande verdade é que nós precisamos de disciplina, de persistência, para que realmente isso se torne real dentro de nós. Então vamos lá. Primeiro exercício, a autoapreciação. Significa dizer que nós precisamos aprender a nos amar exatamente como nós somos. Isso inclui física, emocional, psicológico e intelectualmente, né? De todas as maneiras, nós precisamos ver esse todo e esse todo precisa ser amado por nós, porque somos assim. Essa é a nossa essência, fomos construídos dessa maneira. Segundo ponto, auto-perdão. E aqui é um parênteses muito importante. Nós estamos em construção. Se nós olharmos do momento em que nós nascemos até este exato instante em que nós estamos aqui, frente a frente, neste computador, nos olhando, muita coisa já aconteceu em nossas vidas. Nós já tivemos várias conquistas, já fomos lá embaixo, já voltamos, aprendizados, evolução, conquistas, muita coisa aconteceu. E nós estamos nessa jornada que ela é interminável. Então, nós estamos em construção sempre. Existe algo que nós temos sérios desafios de lidar, que é o que a gente chama de erro. E nós precisamos criar uma relação amigável com o que nós chamamos de erro. E eu vou explicar o porquê. Toda vez que nós temos um resultado de algo que nós fazemos e que o resultado, né, dessa atividade, daquilo que eu me propus a fazer,
ele vem para mim como essa condição de erro, primeiro, eu devo considerar que ele só foi possível porque eu me permiti fazer aquela atividade, porque eu me dei a chance de descobrir quais eram os resultados. E segundo, que ele, na verdade, ele é um não acerto, ele é um resultado não esperado. Porém, ele traz para mim uma grande vantagem. Ele me mostra o que não fazer mais, o que não repetir mais para obter resultados melhores. Então, quando a gente consegue criar essa relação amigável, que o erro, ele para mim é uma grande oportunidade para que eu aprenda a fazer diferente, para que eu melhore, para que eu tenha o progresso e o avanço, a minha condição de me perdoar, ela se torna mais natural e ela se torna muito mais gostosa de você lidar com ela, porque você se permite, você se arrisca, você se aventura. E isso é muito importante para nós, porque nós estamos neste processo de construção e estaremos nele até o final. Terceiro item, a autocompreensão. Autocompreensão significa dizer assim: pode ser que num determinado momento de nossas vidas, algo precisa ser melhorado. Eu tenho essa consciência de que eu preciso melhorar, mas eu não sou capaz de melhorá-la neste exato momento. Então, eu compreendo que o momento não é agora, mas nem por isso eu me vejo como alguém ruim, como alguém incapaz, como alguém que não tem competências para tanto. Muito pelo contrário. Nós falamos muito sobre resiliência, né? Principalmente nos dias atuais. Falamos sobre isso, inclusive, na semana passada com vocês. A resiliência do meu interior também é importante. Então, quando eu consigo me reservar, porque o momento não é agora, mas eu me dou condições e oportunidades para que o momento futuro eu realmente possa melhorar, eu consigo exercitar a minha autocompreensão. Então, são esses 3 pontos que vocês podem se condicionar a partir de agora e se observar na prática deles. É importante dizer que os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos revelam tudo sobre quem nós somos. E é interessante vocês observarem no outro, qual é o comportamento do outro que me incomoda. Aquele comportamento que o outro tem e que eu abomino, eu não sei lidar com ele. Sabe por quê? Porque, na verdade, o que nós vemos no outro é o reflexo do que há em nós. Então, quando eu crio afinidades, quando eu gosto muito de alguém, quando o meu entrosamento com alguém é sensacional, é porque eu estou vendo no outro o que existe dentro de mim. E o inverso é diretamente proporcional, né? O que me incomoda no outro é aquilo que eu preciso melhorar em mim. Então, olha que bacana, né? Nós temos o outro nos auxiliando e nos revelando aquilo que muitas vezes a gente não tem, não consegue perceber, né? Por diversas razões. Então, comecem a observar essas relações interpessoais que vocês possuem para vocês fazerem esse exercício. Muito bem, então falando de outras virtudes, agora nós vamos relacionar o amor à solidariedade. Tanto o amor quanto a solidariedade, eles são virtudes que elas podem ser desenvolvidas por todos nós, desenvolvidas e potencializadas através das nossas ações. Vocês observaram que durante esse período de isolamento social, desde que tudo isso começou, como a população no mundo se tornou mais solidária, o que pode ter criado essa onda nas pessoas, essa movimentação pelo outro? De uma maneira forçada, todos nós tivemos que desacelerar. E este desacelerar fez com que todos nós nos sentíssemos mais pertencentes à humanidade, mais pertencentes ao planeta, mais pertencentes à sociedade, mais autorresponsáveis e, ao mesmo tempo, responsáveis pelo todo, pelo outro. Eu acredito que neste momento e nesse período em que nós estamos passando por tudo isso, muitas pessoas tiveram um despertar a partir do momento em que as vidas foram reviradas do avesso, de certa forma, né, por tudo isso que nós estamos passando. E como nós podemos nos movimentar nesse sentido? Como desenvolver e potencializar em nós essas virtudes? E aqui
fazendo uma abordagem mais específica à solidariedade. Nós podemos contribuir com ações sociais que já existem, ou podemos tomar a iniciativa de criar as nossas próprias ações sociais, fazer doações de sangue, lógico, observando todas as orientações dos órgãos de saúde, realizando doações materiais de qualquer natureza, roupas, calçados, alimentos. Nós podemos oferecer palavras de afeto e palavras de carinho ao outro. Este momento em que nós estamos passando, ele é muito oportuno para que tudo isso aconteça. Na nossa última live, nós conversamos com vocês, e eu gostaria aqui só de puxar um ponto do que foi falado lá, pela importância que tem, que é de que cada um de nós precisa ativar os filtros da nossa consciência. Fazer com que ele seja cada vez mais apurado daquilo que nós estamos ouvindo, lendo, vendo, porque tudo isso vai impactar diretamente na qualidade do nosso pensamento. Se interfere no pensamento, vai interferir no nosso sentimento e vai interferir na maneira como nós nos comportamos. E qual é o significado de solidariedade, então? Solidariedade é uma palavra de origem francesa que significa responsabilidade recíproca. É ser bondoso ao outro, precisa ter um propósito que seja realmente genuíno da ação, não pode ser algo que me beneficie apenas, né? Eu vou receber um benefício, mas como consequência por eu ter feito algo a alguém. E não se deve esperar nada em troca, né? Senão a gente perde a essência e o sentido da solidariedade. Falando em termos de ciência, a ciência traz para nós quais são os ganhos que nós temos a partir do momento que nós tornamos a solidariedade ações práticas. Então, olha só, tem uma lista aqui um pouquinho maior, mas pelo nosso tempo fiz algumas seleções para a gente pensar, né, e na importância que tudo isso tem. Desenvolver a nossa empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, renovar a nossa esperança, né? Aquilo que a gente projeta, as forças com que as quais a gente projeta para acessar momentos futuros e acreditar naquilo que nós sonhamos, que nós almejamos alcançar, reduzir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, elevar os níveis da endorfina, que é o que nos proporciona essa sensação de prazer pela vida, e elevar a nossa autoestima. Então, com esses pontos, nós já podemos observar o quanto praticar a solidariedade é muito bom para quem recebe, tanto quanto para quem a coloca em prática. Há sempre aquelas pessoas que vivem em função de viver a tão sonhada felicidade. Só que nós sabemos que não existem fórmulas, não existem receitas prontas para essa condição da felicidade. Como nós também sabemos que a ciência da felicidade, hoje uma disciplina ministrada nas universidades pelo mundo, ela nos diz que bem-estar é uma condição mais saudável para todos nós. Martin Seligman, que é um dos idealizadores, né, da ciência da felicidade no mundo, ele diz que o bem-estar é algo que nós podemos ter constantemente. Diferente da felicidade, que ela acontece em picos, né? A mesma intensidade com que ela começa, ela também se dissipa. Só que tudo isso vai depender de como nós potencializarmos as nossas forças. O que são essas forças? São os nossos talentos e as nossas virtudes. Todos nós temos 24 forças. O que nos diferencia uns dos outros é a ordem com que essas forças são classificadas, né? Aquelas que nós utilizamos mais e aquelas que nós utilizamos menos. E o amor é uma entre as 24, né? Lá, a definição para o amor, ela vai dizer que ele é o veículo que nos conecta uns aos outros. Refere-se ao cuidar uns dos outros. E aí a gente começa já a perceber como o conceito de amor ele é muito mais profundo, como ele traz um entendimento muito mais amplo
do que talvez inicialmente nós tínhamos quando a gente começou esse bate-papo de hoje. Então, imaginem vocês todos que estão aí do outro lado, que neste momento em que nós estamos vivendo toda esta situação, quantas pessoas neste exato momento estão se sentindo carentes, vulneráveis, inseguras, apreensivas com o amanhã? E quando a gente fala em quantas pessoas, vamos especificar elas. Seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores. Então, a pergunta é: como você, e só você pode fazer isso, poderia então demonstrar o seu amor e o seu cuidado a cada um deles? Vamos para o alto amor, porque tudo começa por nós para depois irradiar para o outro. O que te surpreenderia como ser humano neste momento? O que você poderia receber neste momento que te permitisse sentir acolhimento, sentir um pouco mais de tranquilidade e ter talvez um pouco mais de força para dar um próximo passo? E aí vamos exercitar empatia. Se você fosse o seu cliente, o que você gostaria de receber? Se você fosse o seu fornecedor, o que você gostaria? Se você fosse o seu colaborador, comece por você. Busque em você quais são as possibilidades para que você faça a diferença na vida do outro. E por que deve começar por você? Porque precisa primeiro ter significado, propósito para você, para que essa mola te impulsione a fazer pelo outro. Por isso que o auto-amor ele é tão importante, né? Ao invés da gente achar que a grama do vizinho é mais verde, nós precisamos olhar para a nossa, nós precisamos nutrir a nossa, porque existem muitos valores dentro de nós que merecem espaço, que merecem produtividade, né? E é essa chavinha que nós precisamos mudar. Enquanto vocês começam aí a colocar as perguntas e os comentários para a gente trazer aqui para a live, vocês já podem ir escrevendo. Enquanto isso, eu vou só compartilhar mais um assunto aqui com vocês. Daqui a pouco eu já vou lendo e trocando essas figurinhas com vocês. Nós temos um neurocientista brasileiro que ele se chama Jorge Mol Neto. E ele tem estudos em diversas áreas que exploram as atividades cerebrais e os impactos do que nós fazemos e como o cérebro responde e como o nosso corpo se movimenta. E ele diz que existe, quando nós entramos para realizar uma ação solidária, o nosso cérebro ele recebe um ativar para uma região muito primitiva, que é uma região não muito conhecida, não muito explorada, e segundo ele, os estímulos que são recebidos, né, os mecanismos cerebrais que acontecem quando nós estamos realizando uma ação solidária, são tão significativos que eles se assemelham ao sentimento de apego e ao sentimento de amor materno. Olha só que interessante. A ciência vem nos dizer tamanha importância que isso tem quando nós deixamos de olhar apenas como seres individuais e quando nós realmente nos percebemos pertencentes ao meio onde nós estamos, e isso faz com que nós tenhamos um olhar de ser coletivo, né, do meio onde nós estamos. Ele, inclusive, vai até mais longe. Ele diz que é tão benéfico a prática da ação solidária para a nossa condição cérebro e sociedade, que ele diz que nós dependemos muito disso para a evolução da espécie humana. Então, percebam como existem muitas coisas que cabe a cada um de nós fazer e que não dá para terceirizar essa tarefa, porque cada um assume uma parcela dessa responsabilidade. Assim como no momento em que nós nos encontramos e que nós já percebemos que a população mundial se movimentou de uma tal maneira que talvez antes nós nunca tivemos essa notoriedade, né, da solidariedade e daquilo que as pessoas estão dispostas a fazer. Vamos lá, temos perguntas?
Então, vamos lá. Então, eu vou aproveitar os minutinhos que nos restam aqui. Passa muito rápido esse tempo, né? Mas ele é muito bom, sempre muito produtivo. E aí eu vou contribuir com vocês com algumas outras informações. Muitas pessoas, nesse período de quarentena, vêm desenvolvendo diversas habilidades, né? Habilidades que as pessoas nem imaginavam que elas possuíam, mas a necessidade fez com que elas precisassem se reinventar. Neste processo de reinvenção, por que essa nova habilidade vem à tona? Ela vem à tona porque as pessoas se permitem arriscar o novo, ela vem à tona porque as pessoas se engajam numa nova missão, e isso tudo é muito importante, porque quando existe o auto-amor, por mais que a pessoa não tenha isso tecnicamente definido, as pessoas compreendem que neste momento exercitar essas habilidades faz com que ela também se descubra como uma pessoa dotada de outras tantas competências e habilidades. Vamos lá, deixa eu ver uma pergunta que chegou aqui. Do Paulo: o que fazer com as pessoas que têm síndrome de Gabriela para aplicar o auto-amor? Vamos lá. Síndrome de Gabriela, só explicando rapidinho o que que é, são aquelas pessoas, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, né? São as pessoas que se vitimizam demais. Pessoas que se vitimizam, elas têm muletas de todos os tipos para justificar não fazer algo, né? Mas, infelizmente, neste período em que nós estamos passando por tudo isso, todos nós temos uma oportunidade de fazer uma escolha. E essa escolha vai implicar em uma consequência. Cada um vai ter que acarretar com a sua, né? Infelizmente, as pessoas, quando elas são vitimistas demais, né, como a síndrome de Gabriela, que o Paulo citou aí, são pessoas que elas estão tão bem acomodadas na zona de conforto que tudo para elas fora dali é desafiador demais de aceitar, né? Então, enxergar auto-amor dentro deste contexto é extremamente desafiador, mas são escolhas, né? E nós não podemos fazer com que o outro mude, nós temos apenas a capacidade de nos mudar. E aí o progresso vai acontecer e essas pessoas irão acabar se tendo que lidar com as escolhas que foram feitas neste momento. Vamos lá, tem mais uma aqui. Opa, sumiu. Giovana, um abraço bem apertado para você também, obrigada. Tinha uma pergunta aqui, mas ela não apareceu mais. Deixa eu ver, vamos ver. Daqui a pouco ela volta e aí. Voltou, vamos lá. Eu sempre relaciono minha felicidade se meu filho é feliz, ou seja, só estou feliz se o meu filho está. O quanto isso seria ruim e como mudar? Quem perguntou foi o Daniel. Daniel, vamos lá. Nos nossos filhos nós projetamos muita coisa, né? Inclusive a nossa realização, muitas vezes. Porém, quando nós falamos sobre auto-amor, ele tem que ser de dentro para fora, independente do meu meio externo, né? Eu preciso me amar. Todas as condições começam por nós. Então, o amor começa por nós, o perdão começa por nós, a felicidade também vai começar por nós. Quando você projeta que a sua felicidade ela vai sempre depender da felicidade do outro, você está colocando nas mãos de outra pessoa a sua possibilidade de ser feliz. E aí, talvez você tenha passado por estágios na sua vida em que você deixou de fazer algo que para você era extremamente necessário em função do outro. É lógico que é possível mudar, sim, sempre. Depende de que você agarre a sua vida, assuma a sua autorresponsabilidade para que você possa viver os sonhos que o Daniel tem. O seu filho será sempre feliz, de ver o pai feliz. Então, se cobre isso, mostre para você a sua capacidade de realização. Como eu falei, a sua grama é muito verdinha e quanto mais você cuidar dela, você vai ver que vai florescer muito mais vida dentro de você. É só uma questão de decisão e de entrar em ação, tá bom? Vamos lá, o Luiz Fernando. Camila, como fazer para a pessoa não só desejar o bem, mas também fazer com que o desejo seja realidade? Muito bom, Luiz, vamos lá. Desejar é o primeiro passo, né?
O segundo passo, você vai se perguntar: o que eu posso fazer de diferente que eu não faço hoje e que, se eu fizesse, eu conseguiria externar o bem que existe dentro de mim? O mais importante disso, e a gente sempre bate muito nessa tecla, nós não precisamos de grandes ações. Nós precisamos de pequenos passos, porque cada pequeno passo, quando dado com comprometimento, com disciplina e principalmente com engajamento, o resultado ele vem. E o exercício do bem, ele é tão contagiante que a hora que você faz a primeira vez e você percebe a movimentação de energias boas, positivas que ele tem, você deseja dar mais um, dois, três, quatro, cinco, e aí aquilo vira um círculo virtuoso maravilhoso, maravilhoso. É só começar. Imagine, Luiz, o que que você pode fazer por alguém? Pode ser uma carta, pode ser algo, uma ligação, pode ser uma mensagem. Se perguntem o que vocês podem fazer pelo outro. E antes de encontrar a resposta, o que vocês gostariam de receber? Vamos lá. Eurídice. A humanidade, infelizmente, não praticam o que pregam. Como ajudar? Grande pergunta, Eurídice. Vamos lá. Nós vivemos em um meio em que nós somos um e meio a muitas pessoas, né? Alguém precisa começar. Infelizmente, nós temos, como eu falei para vocês, a definição da solidariedade diz que a gente não pode esperar nada em troca, que tem que existir realmente um interesse genuíno em ajudar. Mas nós não temos como condicionar que todos sigam no mesmo caminho. Então, eu costumo sempre me dizer assim: o que eu posso fazer independente dos demais? Porque quando eu me colocar em atividade e eu conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, se durante o meu dia uma pessoa eu puder tocar e fazer algo diferente para a vida dela, a minha missão do dia eu já me considero como cumprida. E isso é muito importante. Então, são pequenos passos, cada um fazendo um pouquinho, nós conseguiremos reunir a humanidade de uma maneira muito mais contagiante disso tudo, né? E o momento agora é muito propício para tudo isso. Bom, eu quero agradecer demais pela presença de todos vocês, por este momento, por este contato, né, que nós pudemos ter, mesmo aqui no ambiente virtual. É maravilhoso sentir essa energia, sentir o desejo das pessoas de fazer o bem. E falar sobre auto-amor é maravilhoso, é um tema que eu tenho muito carinho, tenho aprendido muito sobre ele e é encantador quando nós podemos nos olhar de dentro com muita profundidade. É desafiador, sim, muito, né? Mas é extremamente necessário para que a gente possa, então, evoluir. Bom, o momento em que nós estamos vivendo agora, ele sem dúvida vai deixar muitos legados, e é o momento do agora, né? Ele vai passar, ele é um momento, ele é uma fase igualmente importante a todas as outras, mas ele tende a acabar em algum momento. E o que nós iremos colher amanhã dependerá unicamente do que nós estamos dispostos a plantar hoje. Então, eu deixo essa pergunta de reflexão para vocês. De que maneira vocês têm nutrido os dias de vocês? Quais são os esforços que vocês têm feito todos os dias para que lá na frente nós tenhamos um futuro mais florido, um futuro mais frondoso, muito mais feliz, né, do que nós estamos hoje? Nós deixamos aqui como uma dica doses extras de otimismo, de esperança, de amor, de solidariedade. Essa pode não ser a receita exata para tudo isso, mas nós não temos dúvidas de que ela vai trazer muitos valores e vai trazer para todos nós uma sustentação extremamente necessária para que nós possamos passar por tudo isso, ressignificar as nossas vidas e nos ressignificar como seres pensantes, como seres transformadores e como ser verdadeiramente humano. Eu deixo aqui a minha mais profunda gratidão de todo o meu coração por este encontro, pelas boas energias, pela existência de cada um de vocês que está aí do outro lado e que eu tive a oportunidade, a felicidade e a alegria de compartilhar esse momento. Dizer que eu desejo a todos vocês sucesso, felicidade plena
que vocês tenham uma ótima noite e que nós possamos nos reencontrar em breve. Mais uma vez, muito, muito obrigado e que vocês tenham uma vida feliz e que vocês cultivem o auto-amor a partir de agora. Muito obrigada. Até mais.